Vamos para mais um dia poderoso de devocional e reflexão, e o tema de hoje é espiritualidade. Quando a alma encontra sua verdadeira casa. Profundo, não é mesmo? Vamos ler então juntas Salmos 42, 1 e 2, 7 e 8. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Abismo chama abismo, ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concederá a sua misericórdia. Durante a noite comigo estará o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O Salmo 42, ele vai falar sobre esse encontro profundo nosso com o Senhor e como é gostoso estar na tua presença, como é bom estar com o Senhor todos os dias. E eu desejo que a voz mais audível aos teus ouvidos seja a voz do doce Espírito Santo, mais do que todas as outras vozes que gritam de dentro da sua alma ou ao seu redor. Vamos ouvir a história de Rebeca, o despertar espiritual de Rebeca. Rebeca frequentava a igreja há 15 anos, conhecia todas as canções, participava das atividades, servia no ministério infantil, mas em seu coração havia um vazio inexplicável. Sua espiritualidade havia se tornado uma série de rituais sem vida, obrigações religiosas que ela cumpria por mais hábito do que paixão. A crise veio quando Rebeca passou por uma depressão severa após perder o emprego e enfrentar problemas financeiros sérios. Ela orava, mas sentia como se suas palavras não passassem do teto. Lia a Bíblia, mas as palavras pareciam sem sentido. Ia à igreja, mas se sentia mais solitária no meio da multidão. Uma manhã, Rebeca acordou questionando se Deus realmente existia ou se ela havia desperdiçado anos de sua vida em uma ilusão. Veja, acontece aqui com Rebeca o que muitas mulheres começam a passar. Diante de dificuldades, a incredulidade vai encontrando espaço na mente e na alma, e por vezes pensamentos de dúvida sobre a existência e o poder de Deus começam a surgir. Cuidado, vigie o seu coração. A dor dessa dúvida foi tão intensa que ela caiu de joelhos e clamou desesperadamente: Deus, se tu realmente existes, preciso que te reveles a mim de uma forma que eu possa entender. Eu não aguento mais essa vida espiritual vazia. Naquela mesma semana, uma amiga convidou para um retiro espiritual. Rebeca quase recusou, mas algo em seu interior impeliu a aceitar. Durante aquele final de semana, longe das distrações cotidianas, ela experimentou a presença de Deus de uma forma completamente nova. Foi durante um momento de adoração silenciosa que Rebeca compreendeu uma verdade que mudou tudo. Ela havia tentado tanto agradar a Deus através de performances em vez de simplesmente estar com Ele. Ela havia confundido atividade religiosa com intimidade espiritual. Rebeca aprendeu a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus pessoalmente, assim como Jó. Descobriu que Deus não estava interessado em suas obras perfeitas, mas em seu coração quebrantado. Compreendeu que a espiritualidade verdadeira não é sobre fazer mais, mas sobre ser mais parecida com Cristo através de uma relação autêntica com Ele. Hoje, Rebeca diz que finalmente encontrou a sua casa espiritual. Sua fé não é mais um fardo pesado, mas uma fonte de vida abundante que flui para
todas as outras áreas de sua existência. Que linda a história da Rebeca, e ela mostra semelhança com muitas pessoas que às vezes têm buscado, têm tido até algumas práticas espirituais, mas ainda sentem que falta viver algo profundo e íntimo com o Senhor. Vamos refletir juntas sobre isso? O fundamento de uma espiritualidade autêntica. Preste atenção. A espiritualidade é simultaneamente a mais íntima e mais pública de todas as dimensões da vida humana. Nós sabemos e cremos nisso. Como observou C.S. Lewis em Mero Cristianismo, esses livros aí que eu estou indicando para você, todas as referências vão estar no final, ó, porque aqui eu aprendo e compartilho, na comunidade também. Nossa relação com Deus é o sol do qual todas as outras áreas da nossa vida recebem luz e calor. A vida espiritual é que alimenta, é que dá luz e calor para todas as outras áreas da nossa vida. Quando nossa espiritualidade está saudável, ela vai energizar, ela vai direcionar todo o resto. Quando está doente, toda a nossa existência fica comprometida. John Piper, esse outro autor que eu falo bastante para vocês e que vai estar em todo esse material, constantemente nos lembra que fomos criadas para alegria, especificamente. Eu prego sobre isso muitas vezes e falo que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Onde está a alegria na sua vida e no seu lar? Tem um lugarzinho especial ou você já esqueceu dela? E ele diz que especificamente para a alegria que vem de glorificar a Deus. Isso significa que a espiritualidade autêntica não é sombria ou pesada, mas ela é radiante, libertadora. O problema surge quando confundimos espiritualidade com religiosidade. A religiosidade foca no que fazemos para Deus e a espiritualidade foca no que Deus fez por nós e como podemos ser parecidos com Ele. Gente, essa é uma chave poderosa para você gravar aí no seu coração. Timothy Keller, em suas reflexões sobre a vida cristã, enfatiza que muitas mulheres vivem numa fadiga espiritual porque estão tentando ganhar o amor de Deus através de suas boas obras. Elas transformam o evangelho da graça em um sistema de méritos, né? A gente quer fazer e acha que por tanto fazer a gente está agradando e merece tudo isso. Religiosidade também. Quando compreendemos que somos amadas incondicionalmente através de Cristo, nossa espiritualidade se transforma de obrigação em celebração. O conceito de graça barata versus graça custosa do Dietrich vai explicar o seguinte: a graça barata aceita o perdão de Deus, mas não permite que ele transforme a sua vida. A graça custosa, ela reconhece que Cristo já pagou o preço de tudo, mas por isso mesmo que nos entregamos completamente a Ele. Uma espiritualidade madura abraça tanto descanso quanto as responsabilidades que vêm da graça. Veja como isso é poderoso. Tem mulher que não consegue descansar. Faz sentido? A mulher moderna, ela enfrenta esses desafios espirituais únicos. Vivemos em uma cultura que promove o individualismo extremo, o que pode nos fazer pensar que a espiritualidade é apenas uma questão pessoal. Mas a Escritura nos ensina que fomos criadas para convivência, para comunidade espiritual. Precisamos de outras pessoas para crescer na nossa fé, para nos encorajar durante as tempestades difíceis e para nos desafiar quando estamos estagnadas, né? A gente também tem esquecido que é favor de Deus a exortação
de uns para com os outros, mas a gente só quer elogio, né? E uma espiritualidade madura vai aceitar tudo isso também. Outro desafio é a tendência de compartimentalizar a espiritualidade, como se ela fosse apenas uma área da nossa vida entre muitas outras, mas a verdadeira espiritualidade, ela é integrada, ela informa como tratamos o nosso corpo, como gerenciamos o nosso dinheiro, como criamos os nossos filhos, como nos relacionamos com outras pessoas. Ela integra todas as áreas da nossa vida. Quando nossa espiritualidade é apenas dominical, ou só na hora do culto, ou só naquele momento, perdemos o poder transformador que deveria caracterizar a vida cristã. Faz sentido isso para você? O convite no dia de hoje é: abandone a religiosidade, a necessidade de fazer demais para agradar e obter mérito, e busque um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Vamos para uma atividade de reflexão? Vamos dar de novo aquela nota de 0 a 10 para a nossa vida espiritual, a partir disso que a gente acabou de ouvir e desses critérios, sendo 0. Minha vida espiritual está bem ruim e 10 tá ótimo, eu já entendi parte desses fundamentos e princípios da fé. Deu a nota aí? Ainda dou aquela esperada para você dar a nota, né? Vamos então fazer algumas perguntas para nós mesmas, para a gente aprofundar no tema e desenvolver uma espiritualidade ainda mais saudável? Pergunta 1. Sua espiritualidade tem sido mais baseada em performance ou em relacionamento com Deus? 2. Você sente intimidade genuína com Deus ou apenas familiaridade religiosa? 3. Como sua vida espiritual tem impactado outras áreas da sua vida? 4. Que passos práticos você pode dar para aprofundar a sua caminhada com Deus ainda hoje? Vamos orar juntas? Como eu estou dizendo aqui em toda essa semana, quem é a melhor pessoa para nos ajudar nessa jornada? O Espírito Santo de Deus. Então vamos orar a Ele? Uma oração de entrega mesmo, confissão e pedido de transformação. Feche seus olhos, entre em reverência, eleve seus pensamentos ao Senhor e vamos orar juntas. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes tenho confundido atividade religiosa com intimidade espiritual. Confesso que às vezes tenho tentado ganhar teu amor através das minhas obras, esquecendo que tu já me amas incondicionalmente. Perdoa-me pela espiritualidade superficial, pelas orações mecânicas, pela leitura bíblica sem reflexão. Tenho sede de ti, do Deus vivo. Quero conhecer-te genuinamente, não apenas conhecer sobre ti. Quebre em mim tudo que não é autêntico e ensina-me a diferença entre religião e relacionamento. Que minha espiritualidade seja como uma fonte que jorra água viva para todas as áreas da minha vida. Dá-me uma fé que seja simultaneamente descanso e dinamismo, paz e paixão, contemplação e também ação. E que eu possa dizer verdadeiramente que te amo, não apenas com minha mente, mas com todo o meu ser. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bora viver essa vida espiritual madura, saudável, autêntica, intimamente relacionada com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa humildade, sinceridade de orar, falar o nosso coração, orar sem cessar todo dia, entregar a Ele as nossas demandas e ter descanso e paz para ouvir a voz dele durante o dia. Amém? Bora crescer nisso. Beijo grande. Se você quer ampliar mais ainda tudo isso, fica de novo o convite. Vem fazer parte da maior comunidade de mulheres
blindadas, que decidiram cuidar de todas essas áreas com muito carinho, com muito afinco, buscando 2 pilares: conhecimento científico e técnico e Bíblia, pura Bíblia e vida espiritual em cada uma dessas áreas. Fica o convite, espero você. Beijo